Meu bom dia a todos vocês, meus amados irmãos, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O meu muito obrigado a todos por vocês terem disponibilizado o seu tempo durante toda esta semana, para parar um pouquinho, para ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, através dos nossos estudos, das nossas lições que tivemos esta semana. Nós tivemos uma lição que foi, assim, grandiosamente importante para nós, a esperança do Antigo Testamento, mostrando para nós que os nossos heróis da fé, os nossos antepassados, aguardava a ressurreição, aguardava a segunda vinda do Senhor Jesus, acreditava piamente que, ainda que tivesse mortos no sepulcro, descansando, dormindo, seria ressuscitados na primeira grande ressurreição, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Essa foi a nossa lição que nós estudamos esta semana. É a nossa crença, nós, como adventistas do sétimo dia, cremos com base na palavra de Deus, na ressurreição, primeira ressurreição, que é a ressurreição dos bem-aventurados, tá? E todos ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo Jesus, na esperança da vida eterna, aguardando a Canaã celestial, O nosso primeiro mártir que morreu na fé em Cristo Jesus foi Abel. E então, na primeira ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar, começando por Abel, todos irão ressuscitar para ser levado para o reino dos céus por Cristo Jesus, para viver para toda a eternidade agora, livre da morte, da dor, do sofrimento, porque ressuscita imortal, transformados. Assim como também, você pode ler no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir ali do verso 14 para frente, nós podemos contemplar ali que os vivos, pela ocasião da volta de Jesus, que estarão aguardando, esperando, com alegria no coração, a vinda do Senhor, serão transformados, diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, da morte para a imortalidade e da natureza pecaminosa, da corrupção para a incorruptibilidade. Essa foi a nossa lição, queridos, que nós estudamos esta semana. Nós estamos aqui hoje, apenas tendo uma pequena reflexão, de tudo aquilo que nós estudamos, no nosso estudo adicional. E então, queridos, nós estamos, pela graça de Jesus, aguardando, assim como os nossos antepassados, o Senhor Jesus voltar, e todos nós juntos, então vamos, pela graça de Cristo Jesus, sermos levados por Cristo para o reino dos céus. Que promessa linda, que promessa maravilhosa, Hebreus, no capítulo 11, ali tem uma inscrição dos heróis da fé, que todos morreram, mas morreram crendo, esperando, aguardando com muita ansiedade e alegria no coração, do Senhor Jesus voltar, e seriam ressuscitados. Tá? Então todos eles, ainda quando estavam vivos, estavam aguardando e esperando, e sabia que iria dormir, mas assim que Jesus voltasse, estaria então indo para o céu. Queridos, Deus realmente, Ele tem grandes promessas para cada um de nós. Muitas promessas maravilhosas. Nós estamos vivendo já nos últimos dias, nos últimos momentos, as últimas horas da história deste mundo. O Senhor Jesus está voltando. Muito em breve Ele vai estar voltando. Jesus, Ele já poderia ter retornado, ter voltado. Mas pelo ato de misericórdia a cada um de nós, Ele ainda nos aguarda, Ele ainda nos espera,
para que nós possamos, né, tomar uma decisão firme, uma decisão, né, ao lado de Cristo Jesus, uma decisão, né, que não aquela que a gente fica indeciso em cima do muro sem saber para que lado vai, mas uma decisão na palavra de Deus. Né? Jesus está esperando por mim e Ele está esperando também por você. Queridos, eu queria deixar aqui na nossa lição de hoje uma promessa muito maravilhosa. Inclusive na nossa lição de hoje diz assim, olha, o doador da vida chamará a sua herança adquirida, né, na primeira ressurreição e até aquela hora triunfante quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome, pelo poder do Salvador que nele habitou e por ter sido praticante da natureza divina, serão ressuscitados. Tá? Então, quando o nosso querido Jesus voltar, Ele vai chamar a todos os seus filhinhos pelo seu nome, todos aqueles que estarão ali, né, dormindo no pó da terra, serão chamados por Cristo Jesus, porque são as suas joias preciosas. Tá? Jesus, você pode ter certeza que Ele tem enviado anjos para guardar ali, aonde estão ali os seus filhinhos no pó da terra, descansando, aguardando a bendita esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu quero ler também um verso aqui, deixar esta promessa maravilhosa com vocês, tá? No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 16, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, tá? Firmes na fé, tá? Pessoas que viveram, né, fizeram um concerto com Cristo, lavou a sua vida no sangue de Cristo Jesus, foi regenerado, transformado, perdoado por Cristo. Então, mesmo que foram descansar no pó da terra, mas serão ressuscitados na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, como nós vimos na palavra de Deus, na lição anterior, de Apocalipse, no capítulo 20, né? E no verso 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder os danos da segunda morte. Tá? Então, são esses que, bem-aventurados, que serão ressuscitados, né? Como diz aqui, todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Nós vimos também em lições anteriores que aqueles que não quiseram, por livre e espontânea vontade, tomou a sua decisão de não seguir a Jesus, não andar nos caminhos do Senhor, não guardar os mandamentos de Deus, não guardar a sua santa lei, pela fé não aceitou o sacrifício de Jesus como expiação pelos nossos pecados. Então, queridos, infelizmente, esses que também dormem no pó da terra, mas não ressuscitarão na primeira ressurreição. Ressuscitarão, na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para receber a sua recompensa de perdição e morte eterna. Infelizmente, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo de enxofre, e sofrerá ali os danos da segunda morte para nunca mais voltar a existir. Tá? Que esta promessa linda e maravilhosa, queridos, possa aquecer o nosso coração, encher de alegria, encher de paz, contentamento, esperança, sabendo que nós, mesmo que Jesus demorar um pouquinho mais, e chegar o dia em que fomos ceifados, pela morte, mas ainda assim o Senhor Jesus disse, se crer em mim, ainda que morra, viverá.
então seremos ressuscitados, você pode ter esta certeza. E assim estaremos indo para o céu com Cristo Jesus. Queridos, como nós vimos na lição, não tenha uma alma que sai do nosso corpo e adiantada ela vai para o céu. Não. Mas quando formos ressuscitados, aí sim iremos com Cristo Jesus para os céus. Tá? Enquanto isso, todos estão dormindo no pó da terra, e se Jesus não voltar, né, um pouquinho antes, quem sabe aí na nossa geração, é possível que nós também iremos descansar. Mas que possamos estar em paz em Cristo Jesus. Eu me desejo a você. Eu quero orar com você para terminar esta semana, esse estudo que nós tivemos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu durante toda esta semana. Todos meus irmãos e eu passamos juntos na Sala da Esperança e estudando a nossa lição. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando cada dia a perseverar nos teus ensinamentos, nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.